Hoje, aqui no canal Propósito Movimento, a gente está com esse cara aqui sensacional, Dr. Luiz. Dr. Luiz, muito obrigado em receber a gente aqui para gravar esse conteúdo aqui para mostrar a vida do médico, a vida do empresário e quais são os desafios. Muito obrigado, Fagner. Eu sou muito admirador do trabalho de vocês e vamos falar um pouquinho sobre a vida médica, sobre a vida como empresário, tentar ajudar com muita informação e saúde para todo mundo que está assistindo. Maravilha, maravilha. Já começando aqui, vamos lá. Por que cirurgião vascular? Aconteceu algum episódio na sua vida, alguma coisa que te chamou mais atenção para você ir para esse lado da medicina? Acho que quando a gente escolhe uma profissão, um ramo, a gente quer ajudar o máximo de pessoas, né? Cada um a nossa maneira. E dentro da medicina, cada um escolhe um caminho, ou trabalhar em consultório como clínico, cirurgião. Tem muitos médicos que trabalham só fazendo diagnóstico, tantas coisas, né? Mas a cirurgia vascular, ela me permite atuar em vários momentos. No consultório, na cirurgia, eu faço diagnósticos, já trabalhei fazendo stents, intervenção. Então é uma área muito completa e o nicho que me chamou mais atenção foram as doenças venosas, que conseguem atingir aí quase que 50% da população brasileira que sentem peso nas pernas, que tem varizes grossas, que sofrem com feridas, dificuldades e até mesmo as tromboses. Então esse tipo de ajuda foi o que me chamou a atenção e que me levou a querer ser cirurgião vascular. Entendi. Rapaz, eu tenho uma lista de perguntas para você aqui hoje, hein? Se prepare, hein? Responder. Vamos lá. Quais características um médico precisa desenvolver para construir uma carreira de sucesso hoje em dia? Bom, o médico ele precisa entender que nunca vai ter facilidade, nunca vai ter uma vida muito fácil, nunca vai ficar na zona de conforto. Ele precisa estar constantemente estudando, treinando, buscando conhecimento, atualização, tá? Então isso que vai acompanhar o médico para sempre. É muito trabalho, muitos plantões, né? E ele tem que se organizar, tem que conciliar tudo isso com uma vida familiar e até mesmo com um planejamento financeiro, porque um dia a gente não consegue mais trabalhar até cair. Então isso é muito importante para nós. Isso é um conselho especial demais, né? Mostrando para todo mundo que você não pode parar. Sempre se manter em movimento, seja físico, seja mental, em todas as áreas precisa se movimentar. Mas vamos lá, para outra. Além de ser um excelente cirurgião, o médico também precisa ser um bom gestor e empresário? Nem sempre, Fagner, porque o médico ele pode trabalhar, ter uma carreira muito boa no sistema público ou como empregado no sistema privado também. Tem médicos que trabalham fazendo laudos, que trabalham fazendo perícias, então depende muito mais da área e da afinidade de cada um. Agora, o médico que deseja empreender, esse sim, além de ser um ótimo médico, de estar sempre atualizado, ele precisa buscar conhecimento em gestão, processos, gestão de pessoas, marketing, aí é um desafio a mais. Mas pelo que eu te acompanho, te conheço, né, há algum tempo, você é mais pro lado do empresário, né? Você busca sempre estar se mexendo ali, eu vejo nas suas redes sociais, sempre criando conteúdo, dando dicas. Você tem um lado empresarial, né, no seu. Com certeza, eu me vi forçado no momento a assumir essa área empresarial e até hoje eu tento fazer o meu melhor. Maravilha, vamos lá. Quais foram os maiores desafios para construir sua clínica e sua reputação profissional? O médico ele não vem preparado para ser um gestor, Fagner. Nós somos ensinados a ser um bom clínico, a atender bem, a fazer cirurgias, mas nós nunca somos preparados para ser um gestor de uma clínica. E fazer gestão de pessoas, gestão de processos, marketing é um desafio, é uma coisa que a gente precisa realmente desenvolver dentro de nós, né? Qual foi a segunda pergunta? O que fez você, como que você fala para construir uma carreira de sucesso? Eu acho que para construir uma carreira de sucesso, você precisa de referências, né? Então, para ser referência, você precisa ter as referências, você precisa buscar, você precisa se espelhar em outras pessoas e criar a sua verdade, né? Você nunca vai ser igual aquele profissional que está muito bem hoje, mas você tem que aproveitar, né? E tentar criar dentro daquilo a sua verdade, fazer da sua área algo seu. O conselho que eu dou é isso, é que para ser referência, você precisa buscar referências, né? E que você precisa sempre tentar desenvolver e melhorar a experiência do paciente, melhorar a qualidade dos processos, inovar dentro da sua área. Mas eu creio que assim, né, em todo esse tempo que eu te conheço, você é um cara muito dedicado, né? Você já trabalhou em outros lugares e aquele empenho dedicado, se esforçando, mostrando bastante serviço para hoje você estar onde você está e as pessoas quererem vir até você, né?
Não ir em outro, não. O Luiz é aquele que estava lá aquela vez. O Luiz há tantos anos atrás ele cuidou de mim, né? Eu acho que todo esse trabalho que você foi fazendo durante todos esses anos fez com que você esteja aqui hoje, onde você está, e as pessoas vêm até você para ser atendido, né? Com certeza, eu agradeço muito, né? Todos os pacientes que voltam a me procurar depois de algum tempo, eu sou muito grato e é uma felicidade muito grande, né? Ver que os meus pacientes estão bem. Então, assim, eu acho que reputação, né, Fagner, é uma coisa que a gente constrói aos poucos, tijolinho por tijolinho, né? Para você construir uma boa reputação, demora muito tempo, muito trabalho, muita dedicação. Para perder a reputação, às vezes é rápido, né? Uma coisa que acontece de errado, uma coisa... Então, assim, a gente tem que cuidar muito bem, né? A gente cuida da reputação, assim como a gente cuida das coisas que a gente mais considera preciosas na vida. Com certeza. Vamos lá. Se você pudesse dar apenas um conselho para um jovem profissional que deseja se tornar referência, qual seria esse conselho? Bom, eu estava falando um pouco sobre isso agora mesmo, né? Eu acho que para se tornar referência, você precisa buscar primeiro referências, né? Você precisa buscar o conhecimento, buscar o treinamento e saber que você precisa também fazer um bom networking, né? Então, uma vez que você se tornou um profissional de referência, que você buscou a informação, que você buscou a técnica, você precisa ter bom relacionamento com as pessoas da sua área, pessoas de outras áreas. É isso que vai trazer o sucesso. Eu acho que dificilmente alguém consegue ser referência sozinho. Agora vamos falar um pouquinho sobre a saúde vascular e o exercício físico, tá? Eu preparei algumas perguntas aqui e vamos ver. A musculação faz bem ou faz mal para as veias? Levantar peso piora as varizes? Mito ou verdade? A musculação faz muito bem para a saúde vascular. Inclusive, a musculação é capaz de desenvolver o músculo mais importante para a circulação venosa, que é a panturrilha. Nós falamos que é o segundo coração do corpo. Quem pratica atividades físicas sofre muito menos com problemas de retenção, de inchaço, de varizes. Então, recomendo pacientes que querem se cuidar a ter hábitos saudáveis, a manter hábitos de musculação. Maravilha, ó, coisa linda. Vamos treinar a panturrilha, tá? Aqueles famosos sabirilas, ó, panturrilha, viu? Quem tem varizes pode treinar com peso? Pode, e eu recomendo que treine sim, tá? Porque, como eu estava falando, ao desenvolver a musculatura, você está ajudando esse bombeamento da circulação. Então não tenho restrições, pode treinar com peso. Existem alguns cuidados, tá? Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre quando a pessoa quer treinar pesado, quando a pessoa quer fazer outro tipo de atividade, aí tem alguns cuidados diferentes, né? Mas, no geral, não tenho restrição. Eu sempre falo para os meus pacientes, fazer uma atividade física, independente se for musculação ou alguma outra modalidade, é sempre melhor do que não fazer atividade física. A gente vai falar bastante sobre isso. Maravilha. A corrida ajuda ou prejudica na circulação? Existe alguma contraindicação vascular? A corrida ajuda e bastante. A corrida, ela ajuda a ativar a circulação, ela ajuda a controlar a hipertensão arterial. As artérias de quem corre, em geral, têm mais elasticidade, então a pressão fica mais controlada. Até mesmo para pessoas que praticam musculação, tá? O ideal é intercalar as atividades anaeróbicas de resistência, de força, com as atividades de corrida, justamente para manter os benefícios, né, dessa elasticidade arterial, do controle da pressão. Você perguntou se existe alguma contraindicação. Isso. Na verdade, contraindicação é só para aquela pessoa que tem dores para movimentar, que tem dores para correr, para andar. Aí sim é necessário procurar um atendimento vascular antes de começar as atividades. Maravilha. Se tivesse que escolher apenas caminhada, corrida ou musculação, qual oferece mais benefício para a saúde vascular? Se eu tiver que escolher um, eu vou escolher dois e eu não abro mão, Fagner, infelizmente. Mas vamos trabalhar um pouquinho isso. Ó. A caminhada, ela é muito boa para os iniciantes, aquela pessoa que precisa começar de algum lugar, a caminhada ela tem menos impacto, então ela já tem alguns benefícios para a saúde cardiovascular. A corrida ela vai acentuar esses benefícios, né? Então aquilo que eu estava comentando, do controle da pressão arterial, da redução do colesterol, do controle da glicemia, prevenção de diabetes, né? A corrida também ela melhora a mineralização óssea e ajuda a prevenir até mesmo a osteoporose. Vários benefícios, tá? Agora, a musculação, ela também é essencial. Por quê? Porque enquanto a corrida, por exemplo, ajuda a perder aquela massa gorda, né, a gordura corporal, a musculação, ela ajuda a aumentar a massa magra, que é metabolicamente mais ativa, que ajuda muito mais até no controle do diabetes e até mesmo na prevenção da sarcopenia. As pessoas perdem massa muscular aos poucos, a partir dos 30, 40 anos de idade,
idade e se nada for feito, a pessoa chega num certo momento da vida com atrofias e ninguém quer isso, a gente quer viver muitos anos com muita qualidade de vida. Ah, mas ele ficou em cima do muro, eu quero que ele responda agora. É melhor musculação ou aeróbico? Aí que tá. Como eu falei, eu vou escolher 2. Porque veja só, a musculação, ela vai realmente evitar, né, aquela perda de massa muscular, vai me dar assim, uma vida mais saudável, uma longevidade, uma qualidade de vida, né? Só que se eu só fizer isso e esquecer o benefício do exercício aeróbico, né, dessa elasticidade das artérias, desse controle da pressão arterial, controle de fatores de risco, eu perco aí uma parte do benefício, né? Então, falando em dados, acho que você queria o dado concreto. O que os estudos mostram, Fagner? Que a musculação ela é capaz de reduzir a chance de morbimortalidade em torno de 10 a 20%. Tá? Se você colocar o aeróbico aí agora de forma isolada, ela consegue também reduzir a mortalidade por todas as causas em torno de 20 a 30%. Agora, se você soma os dois, e por que eu falei dos dois? Porque aí sim você consegue reduzir a chance de morbimortalidade em 40 a 50%. Por isso que eu recomendo, é uma combinação do exercício de força, exercício resistido, mas sem deixar de lado o exercício aeróbico, tá? Para você combinar os benefícios e para você ter uma qualidade de vida, uma saúde muito melhor. Resumidamente, para a sua saúde vascular, faça musculação e faça aeróbico. Simples. Vamos lá. Sedentarismo é um dos maiores inimigos da circulação? Com certeza, o sedentarismo é uma doença, tá? Então, eu acho que um dos maiores males hoje, dos nossos tempos modernos, que a gente está no celular, que a gente está no computador, que a gente só pensa em trabalho, é o sedentarismo. Então, pessoas que são sedentárias, elas correm muito mais riscos de hipertensão, diabetes, colesterol, doenças cardiovasculares, infarto. Então, assim, se tem uma coisa que você não deve fazer, é o sedentarismo. Faça qualquer exercício, como eu estava falando, faça sua caminhada, sua corrida, sua musculação, seu beach tênis, mas não seja sedentário. Essa é a pior escolha que você pode fazer para a sua vida. Bom demais. Quanto tempo sentado já aumenta os riscos? Riscos de trombose, eu acho que você está dizendo. Isso. Perfeito. Então, o que é comprovado? Que com mais de 1 a 2 horas sentados, sem movimentação das pernas, já começa a haver alguns danos para a sua circulação e o risco de trombose começa a aumentar, tá? Então, assim, para quem trabalha muito em pé, muito sentado, pense, então, após 1 hora, 1h30 no máximo, se for possível, levante, estique a perna para tomar uma água ou ao banheiro, porque se você ficar muito tempo parado, a circulação ali parada, ela começa a poder formar coágulos, tá? Além do peso na perna, das dores. Então, o que é recomendado realmente é não deixar passar mais de 1 a 2 horas parado numa mesma posição, seja em pé ou sentado. E para quem viaja, para quem pega estrada, né? Então isso é importante também. Se você vai fazer uma viagem aí de 3, 4 horas, tente programar, fazer uma paradinha para tomar uma água, um cafezinho, tá? E movimentar, esticar as pernas, como se diz, né? O meu relógio, ele manda me movimentar em 30 minutos. 30 Acho que ele está acostumado comigo andando o dia inteiro, né? Eu já vim aqui, né? Já fui seu paciente e fiz cirurgia com você. E aí você me recomendou usar aquelas meias, né? Tanto para quando eu fosse viajar, uma viagem mais longa, usar meia. Qual o benefício da meia? O benefício da meia, ele é muito importante, eu queria que você olhasse aqui agora. Olha lá, o médico vascular está aqui usando a meia elástica também. Por que eu faço isso, Fagner? Não é porque eu tenho varizes, né? É porque eu quero chegar ao final do dia com a perna descansada, eu não quero ter peso, eu não quero retenção. E se isso é bom para mim, isso é bom para quem tem varizes também, tá? Então, profissões que exigem que a pessoa fique muito tempo parado, muito tempo sentado, é o caso de quem dirige, é o caso dos profissionais de saúde, é o caso dos professores, não é verdade? Então, passar o dia, muitas horas, numa única posição, naturalmente acaba cansando um pouco mais a perna, dando dores, cansaço, peso nas pernas. Então, recomendo sim, eu uso, mostro para meus pacientes, né? E hoje em dia os fabricantes de meia perceberam que uma meia bonita, uma meia que não incomoda, que é estética, ela traz muitos benefícios sim. Entendi. Mas qual a função da meia, pensando
para o corpo. O que que ela faz? A compressão elástica, Fagner, ela faz o seguinte, ela mantém uma certa pressão que não deixa as nossas veias ficarem excessivamente distendidas e dilatadas, tá? Então, quando você fica muito tempo parado, com a musculatura sem ativar a circulação, qual que é a tendência? É a gravidade agindo nas suas veias, dilatando e causando ali aquele acúmulo, aquele excesso, né, de líquido que leva, né, ao peso na perna, ao inchaço na perna. A meia te ajuda a controlar isso, tá? Então ela consegue comprimir, especialmente as veias mais profundas, as veias mais importantes da sua circulação e evita que ao longo do dia elas se distendam excessivamente, causando as dores e os sintomas de má circulação. Quais sinais indicam a necessidade de procurar um cirurgião vascular? Tem alguns sintomas que indicam procurar o cirurgião vascular, como por exemplo, se você sente dor para caminhar, se as panturrilhas doem para fazer andar uma quadra, 2 quadras, se você está tendo inchaço, tá? Inchaço seja de uma perna só ou das duas, tá? O inchaço de uma perna só é até mais preocupante do que das duas, tá, Fagner? Se você tem varizes grossas, tá? Varizes são aquelas veias que são muito tortuosas, que são muito irregulares e que não baixam Depois você coloca a minha foto aí, tá? Das minhas veias. Né? Não quero. A gente não pode confundir as veias varicosas com as veias de quem treina, tá? Quem treina muitas vezes tem veias desenvolvidas, é normal a circulação se desenvolver com os treinos, mas quem tem aquelas veias muito grossas e que não voltam ao normal depois do repouso do treino, essas pessoas sim têm que se preocupar. É muito comum, Fagner, as pessoas me falarem, doutor, eu tenho essas veias grossas, mas eu não sinto dor. Então não é motivo de preocupação e na verdade é, tá? Porque se a pessoa esperar ter uma dor, se a pessoa esperar ter uma trombose, uma inflamação, às vezes já é tarde demais. Depois a gente vai colocar o estudo dele, minha pessoa mesmo, tá? Como que eu cheguei aqui, como que eu saí daqui, e eu sou esse paciente aí. Eu não sentia dor, não sentia nada, mas ele achou melhor, então a gente fez a cirurgia rapidinho, sinto nada, maravilha. Amém. Vamos lá. Existe algum exame preventivo que todo adulto deveria fazer? Existe, Fagner. Os exames do ultrassom com Doppler são exames minimamente invasivos, são feitos no consultório. Antigamente você ia numa consulta, o médico pediu o exame, você tinha que marcar, fazer e trazer o resultado. Hoje não. Você vem na consulta vascular, você já faz o exame na hora, já sai sabendo o que é que você tem. Um dos exames mais recomendados é o exame do Doppler da artéria aorta, recomendado em homens, especialmente homens que já fumaram a partir dos 65 anos. Mas existem situações que indicam outros tipos de exame também, como os exames das carótidas, que podem ser realizados a partir dos 50, 60 anos, especialmente em pessoas que têm alguma comorbidade, hipertensão, diabetes ou colesterol. E para quem tem sintomas nas pernas, como eu estava falando, dores nas pernas, dores para caminhar, inchaço, peso nas pernas, tem que fazer o Doppler, seja das artérias ou das veias das pernas. Esses são exames vasculares recomendados. Luiz, agora é rapidinho, hein? Sim ou não, para esclarecer tudo agora. Mitos e verdades. Vamos lá. Cruzar as pernas causa varizes? Não causa. O que causa é a genética de cada pessoa. Água gelada melhora a circulação? Não melhora. Pode até amenizar alguns sintomas de inflamação, inchaço, mas em alguns casos, como das doenças arteriais, a água gelada pode até piorar a circulação. Então não faça sem falar com seu médico. Café faz mal para a circulação? Eu adoro um cafezinho, eu até recomendo aos meus pacientes, tá? Então, os cafés, eles contêm polifenóis e antioxidantes, podem até melhorar a sua saúde, sua longevidade, mas é importante respeitar um limite, são 3 a 4 xícaras por dia, o que dá uns 300, 400 gramas da cafeína. Creatina aumenta o risco de trombose? Não aumenta. Creatina é um dos suplementos mais estudados, muito seguro. O único cuidado é para aquele paciente que já tem um diagnóstico de doença renal, mas na população saudável pode repor aí 3 a 5 gramas diárias de creatina. Quem corre maratona tem circulação melhor? Nem sempre mais é melhor, tá? Então os benefícios da corrida, eles são muito importantes e ajudam bastante, mas a maratona, né, a ultradistância, ela pode ter alguns riscos um pouco maiores, mais inflamação, algumas complicações, rabdomiólise, então quem quer praticar esse tipo de modalidade tem que ter cuidados muito maiores. Ficar em pé o dia inteiro é pior do que ficar sentado? As duas coisas são ruins, não recomendo você ficar parado, nem em pé, nem sentado o dia inteiro. Movimente-se. Saltos altos aumentam o risco de varizes? Não aumenta, mas se você já tem uma doença venosa, usar salto alto às vezes vai causar um pouquinho mais de sintomas, mas não que vai causar varizes não, pode ficar tranquila. Dormir com as pernas elevadas ajuda? Dormir confortavelmente é mais importante, tá? Então você pode sim elevar as pernas ao longo do dia, umas 2 ou 3 vezes ao dia, uns 15, 20 minutos com a perna para cima, mas para dormir, dorme normal, dorme confortavelmente. Pessoas magras também podem ter problemas vasculares?
Com certeza, porque muitos problemas vasculares estão na genética e não significa se a pessoa é magra ou obesa. Então, magros também sofrem com problemas circulatórios. Dor nas pernas sempre significa problema de circulação? Não necessariamente. Então, nas pernas nós temos muitas estruturas, nós temos os músculos, os tendões, os ossos, as articulações e também a circulação. Então, uma dor na perna tem que ser muito bem avaliada, porque pode ser um problema vascular, pode ser neurológico, pode ser muscular também. Na sua opinião, qual é o maior erro das pessoas quando o assunto é saúde vascular? O maior erro das pessoas é ignorar os sinais que o corpo dá. Às vezes a pessoa começa a ver que tem uma veia crescendo, se desenvolvendo, que ela começa a chegar ao final do dia com uma sensação de uma perna cansada, pesada. E como esses sintomas vão evoluindo aos poucos, ela começa a achar que é normal. Ela acha que é normal ter a dor na perna, acha que é normal ter peso, cansaço na perna, quando na verdade isso já é um sinal. Às vezes começam a surgir manchas, manchinhas escuras, manchinhas acastanhadas. Quem ignora os primeiros sinais geralmente vai ter mais trabalho para fazer o tratamento, vai ter procedimentos mais difíceis. Hoje em dia, os tratamentos de varizes são muito mais simples, minimamente invasivos, praticamente sem cortes, contanto que você nos procure quando começar a ver os primeiros sinais. Pensando no contexto da nossa audiência, né, as pessoas que te seguem, me seguem, seguem o canal, qual mensagem você deixaria para essas pessoas hoje relacionada à saúde vascular e o exercício físico? Perfeito. Fagner, eu sei que você é um empresário e muitas pessoas que nos acompanham são empresárias também. E hoje eu vi uma coisa muito interessante, que o empresário ele pode errar 7 vezes, se ele acertar na 8ª, ele é um empresário bem sucedido, né? Então muitas vezes, para ter sucesso, você tem essa questão da tentativa e do erro. Mas quando o assunto é saúde, Fagner, a gente não tem esse luxo, tá? Quando é saúde, você não pode errar 1, 2, 3 vezes. Então quando a questão é saúde, você precisa se cuidar, você precisa dar atenção para o seu corpo, para os sinais que a sua saúde, sua circulação está pedindo, tá? Eu acho que todos nós, Fagner, temos que ter uma missão, né? Quando a gente chega numa empresa, não tem lá escrito qual é a missão daquela empresa, nós como indivíduos também temos que ter uma missão, a gente tem que ter um propósito, cuidar do próximo, cuidar da nossa família, né? E para isso, nós precisamos nos enxergar como protagonistas da nossa saúde, tá? Muitas vezes, quando o empresário procura uma consultoria, ele vai escutar, ele vai receber conselhos, mas quem precisa executar é sempre ele, o indivíduo, né? E nós, como indivíduos também, nós quando procuramos médicos ou profissionais da educação física, né, esse conceito ampliado de saúde, nós muitas vezes vamos receber ali o quê? Uma consultoria, mas se a gente não se enxergar como protagonista, se a gente não ter o propósito que nos leva a fazer esse cuidado, a pensar na nossa saúde, realmente é difícil assim a pessoa ela fazer o que ela precisa, né? Então acho que o propósito é o que nos leva a buscar, o propósito é o que nos leva a nos cuidar da nossa saúde, a pensar sempre nos entes queridos, né? Então é isso que nos leva mais longe, é isso que nos faz buscar a felicidade e o sucesso. Sem querer, o cara já deu o nome do canal, né? Propósito e movimento. E complementando isso, eu tenho estudado bastante a relação do exercício físico aos empresários de sucesso, né? E está muito em alta essa relação, que a maioria dos empresários de sucesso estão cuidando muito mais da saúde hoje. Antigamente você pensava no cara rico, era o velho da lancha, barrigudo, velho, acabado. Hoje em dia não, você tá vendo a galera bonita, shapeada, cuidada. Então, é totalmente relacionado uma coisa com a outra. Se você quer ter uma empresa de sucesso, de alta performance, você tem que ter um corpo com alta performance. Senão você não vai chegar em lugar nenhum. Não adianta você chegar meio termo. Ah, muito dinheiro, mas sua saúde tá uma merda. O que vai adiantar isso no futuro? Você não vai conseguir usufruir desse dinheiro lá na frente porque sua saúde tá uma porcaria. Você não ficou com a sua família, você não cuidou da sua família. Não adianta nada, né? Com certeza. Mas vamos lá. Para finalizar, só mais 2 pontos. Onde as pessoas te encontram para poder ter um contato com você, para te seguir, para saber as novidades, para saber as dicas que você dá em relação à saúde vascular? Então anota aí, acesse o meu Instagram, Dr. Luiz Rocha, escreve Dr. Luiz Rocha, ou então o meu YouTube, o meu canal do YouTube, que é Dr. Luiz Rocha Vascular. Fiquem à vontade, me sigam lá. Maravilha. Doutor, eu já vou te cumprimentar e te agradecer, mas eu quero uma pergunta final aqui que eu deixei aqui, ó. Empresário de 45 anos. Se um empresário de 45 anos trabalha 12 horas por dia, está acima do peso e não faz exercício, qual seria a primeira mudança que você pediria para ele fazer já amanhã? Já amanhã.
comece a fazer um exercício, tá? Porque de todos os vilões, pensando na alimentação, pensando no sedentarismo, eu acho que o sedentarismo é o pior. Então, a partir do momento que você começa a fazer uma atividade física, o seu corpo já vai ter maior disposição, você vai até começar a trabalhar melhor. Então, pensa primeiramente no exercício físico, já marca um check-up. Você falou 45 anos, será que não está na hora de fazer um check-up completo, ver como é que está a sua pressão arterial, exames do diabetes, enfim. Então, você precisa... A primeira atitude realmente é essa, é o exercício. No segundo lugar, uma consulta preventiva, médica, e depois vamos ver outras coisas, alimentação. Então, esse é o caminho para você ter mais qualidade de vida. Maravilha, coisa linda. O doutor fala bem demais, né? Não é à toa que é meu afilhado, né? Dá licença, com certeza, né? É um prazer. Doutor, muito obrigado. Muito Deus obrigado, abençoe. Fábio. Beijo na família inteira. O doutor Amém. tem 2 moleque, né? Olha, 2 filhão. Falar com a Carol. Beijo, Carol. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Satisfação estar aqui conversando com você. Para quem não está inscrito no canal, se inscreve lá. Nossas entrevistas são com empresários de verdade, pessoas que trabalham e são empresários reais. Aqui nada é fake, nada é inventado, viu? A galera fala de verdade o que é bom, o que é ruim. Então, se não é inscrito, se inscreve, deixa o like, deixa comentário, indica quem vocês querem que a gente entreviste numa próximo vídeo. E quem quiser perguntar alguma coisa sobre circulação, deixa aqui também. Maravilha!